Uma pauta, falei pra vocês no início do programa, agora a gente tem dica, né, Glass? Vamos direto? Ah, então tá bom, porque eu tava com uma dica aqui na mão, mas ela já tá esperando a gente. Estou falando de Thaís Barca, nutricionista, bem-vinda! Já deixamos aqui tudo bonitinho. Sim. E eu estava alucinada por essa pauta, porque vamos lá, eu vou introduzir fazendo uma pergunta pro público, que foi como eu disse na abertura do programa. Perfeito. Quem aí já ouviu falar a respeito do sódio, ou seja, do sal, do sódio que está no sal, que ele pode nos trazer alguns benefícios se ingerirmos aí antes da prática da atividade física. Esse lance está gerando uma polêmica muito e hoje, grande. Thaís, é você quem vai nos contar que história é essa. Bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, na verdade a questão tem surgido muito essa pauta na internet, nas mídias, falando aí que talvez o consumo de 2 gramas de sal pré-treino melhoraria a definição, o pump, né, muscular, o famoso pump. Exato. E aí fui lá pesquisar, não é mesmo? Porque afinal, quando sai na internet, não significa que está correto. Então eu falei, vamos procurar as bases científicas para entender um pouco melhor como isso funciona. Então, na questão geral, para o público geral, o sal, de uma forma adequada, um consumo adequado, é excelente, né? Ele regula um monte de coisa. Vai regular a sua digestão, porque ele ajuda na produção de ácido clorídrico, né? Que é o ácido ali do estômago. Tá. Vai ajudar a regular, inclusive, a pressão arterial. Vai regular a temperatura, a parte de contração do coração. Regula diversas coisas, tá? Mas, quando o consumo é excessivo, a gente tem tudo o contrário. Né? Aumenta a chance de hipertensão. Exato, e aí tendo a hipertensão, vai aumentar o risco de doença cardiovascular, doença renal, edema, né? Ficar muito inchada, aquela sensação de que até dói quando vai dobrar, né, as mãos, o pé. Então pode trazer diversos problemas para a saúde quando o consumo é excessivo. Então é interessante a gente conversar sobre isso, e não é mesmo? entender qual é a relação dele, ou desses 2 gramas, com esse pré-treino. Exato. Então, fui a fundo nas minhas pesquisas. E aí? E vi lá que essa indicação, na verdade, é para fisiculturistas. E não para gente como a gente, sabe? Nós, réis mortais. Então, que vamos lá fazer um treino, manter a saúde e tal. Isso, qualidade de vida. Vamos participar daqueles negócios que fica assim. Não, queria, né? A gente podia ter um pouquinho assim, mas... para as mulheres ainda é mais difícil, o negócio é interessante. Mas então é isso, eles fazem isso. Num determinado momento, na verdade, do treinamento deles, que eles chamam de pré-contest, que é antes deles irem lá se apresentar, tem toda uma alteração na alimentação, na dieta, no treino, enfim. E aí, eles reduzem muito o sal na dieta e consomem assim, quantidades absurdas de água para trazer aquela pele fininha, sabe, mais definição. Qual que é o problema disso? Quando a gente aumenta muito o consumo de água e pouco sal, você altera a regulação de eletrólitos, ou seja, sódio, potássio, magnésio, e pode causar hiponatremia. Que é realmente a baixa do sódio no nosso sangue. Então eles fazem isso, mas para treinar eles usam essa estratégia do muito sal. Mas no caso deles está tudo bem, porque a dieta tem pouquíssimo sal. Então mesmo eles consumindo esses 2 gramas pré-treino, que vai dar uma diferença mesmo, porque tem essa regulação na água intramuscular, né? E também abaixo da pele, tá tudo bem, não vai trazer malefício à saúde, só vai melhorar mesmo essa definição, não tem um excesso. Então aquela comida insossa, mas aí os 2 gramas no pré-treino, então realmente dá uma diferença. Hoje qual é o recomendado por dia mesmo de quantidade? Isso, a OMS recomenda 2 gramas de sal, 5 gramas de sal, que dá 2 gramas de sódio, tá? Porque é a quantidade de sódio que tem no sal. Então, E para isso, no pré-treino seriam 2 gramas de sal também, não de sódio. E aí sobra 3 para alimentação, que fica uma comida meio insossa mesmo. Porque é a tampinha daquela caneta, né, da azulzinha, que tem 1 grama. Isso aí, exatamente. Então 1 grama, aí seriam 5 tampinhas, é bem pouco, né? É pouquinho, exatamente. Se você já gasta ali num pré-treino 2 tampinhas... Pensa, você vai fazer um arroz, vai temperar um frango para sua dieta, vai colocar na salada depois para comer, então realmente sobra pouco para a dieta. Tá? Gente, mas é uma coisa interessante essa discussão pelo seguinte,
No pré-treino, então, que tem essa questão da força... Um treino de força e tal. Era essa a minha dúvida também. Quando a gente fala treino, a gente está falando do treino de musculação ou qualquer atividade física? Isso. O que foi buscado, então, na internet é realmente trazendo aí para a musculação. Mas nos estudos, a gente encontra muito mais voltado para esportes de endurance. Corrida, ciclismo, natação, esportes de longa duração. Mas justamente também porque como dura muito tempo, aumenta, né, a sudorese, a transpiração, e nessa transpiração a gente perde sódio, potássio, magnésio, então precisa repor. É como se esse sal, esse sódio viesse já repondo antes de você perder. Porque e se aí, você... ele equilibra. Exato, porque se você perde, também altera, né, a sua performance no treino. Pode causar câimbras, por exemplo, e aí aquele atleta que está buscando o lugar mais alto do pódio, talvez não vai conseguir, porque vai ter problemas no meio do caminho. E se, agora eu vou te fazer uma pergunta, Thaís, pensando na questão nutricional. Sim. As pessoas que treinam pela manhã fizerem uma ingesta com um pouquinho mais de sal na última refeição do dia. Se teria um estoque ali? Na verdade, a gente não pode garantir exatamente isso, né? A gente faz muito isso com carboidrato. Sim, que para poder load. gastar no dia seguinte. Exatamente. Sim, essa é a minha estratégia. Mas com o sal, que é maravilhosa, inclusive. Não, eu acho que dá certo. Bom, para mim funciona. Com o sal, não procurei estudos exatamente para isso. No carboidrato tem, de fato. Mas talvez depende muito da ingesta de água também para ter essa regulação. Porque um depende do outro. Então, se a pessoa consome água de forma correta ao longo do dia, talvez vai ter um benefício. Agora, se é aquela pessoa que esquece, bebe um copinho de manhã, um de noite e já era, ela talvez vai ter mais malefícios do que benefícios. Pode sobrecarregar. Pode, né? Pode. Agora, com esse calor, se você não dorme no ar-condicionado, você sua a noite inteira. Sim. E aí acorda, então, com esse déficit já. Com certeza. Aí tem que beber bastante água. Tem que beber bastante água e colocar um pouquinho do sal, porque no suor, então, a gente elimina, né? A gente perde esse sal. Exato. Agora, vamos lá. Tem um monte de sal aqui, já que a gente entendeu essa polêmica e essa dinâmica. A gente continua em outra polêmica. Qual e aí, sal né? a gente escolhe? Todo ano vocês veem a gente falando sobre isso, tá? Porque é difícil. Olha quantas apresentações tem aqui. Conta pra gente, Thaís. Vamos lá. Eu vou até olhar também, porque esses três a gente consegue, né, confundir um pouquinho, porque eles são parecidos. Então aqui tem o tradicional. Isso. Esse é o sal tradicional, o sal refinado ou sal de mesa, né? São as formas que ele é conhecido. Ele é o sal que na indústria ele é o mais refinado, então ele perde todas as propriedades nutricionais dele, os minerais. Sobra somente o cloreto de sódio, que é o sódio, tá? E aí ele vai salgar, enfim, a receita. É o mais comum na cozinha. Temos o sal marinho, que vem depois dele. Ele é um sal que ele é menos refinado, então ele ainda tem as propriedades, os minerais e tal. Então, tendo esses minerais, até dá uma variação de sabor melhor à receita. E é mais fácil de dosar, porque ele é mais sequinho. Então, ele não vem em grumos, como o sal de mesa. Entendi. Tá? Porém, no mercado, ele é um pouquinho mais caro. Ele é considerado saudável. Ele é excelente. Esse é o que eu uso em casa, inclusive. Então, mas aí, não é a mesma coisa que você pegar o sal grosso e moer? Exatamente. Ele é o sal grosso. O sal então, grosso, pra você economizar, você compra o sal grosso com e certeza, você moe. Com certeza. O sal grosso, basicamente, exatamente, são cristais maiores. E aí, na culinária, é usado principalmente em churrasco, né? Sim. Por conta daquela questão dele derretendo aos poucos e entrando na carne. Então, é só uma forma diferente de apresentação, de fato. E a questão de não ter o iodo? E a maioria, na verdade, acho que praticamente todos os sais que são vendidos no Brasil, eles são adicionados de iodo, né? Devido à questão do bócio, né, para tireoide. Já há muito tempo. Então, todos eles acredito que já tem, porque é lei. Mesmo o marinho? Ele é lei, tem que ter. Tem que ter uma quantidade, ainda que pequena. Isso. Deixa eu ver aqui. Esse é a flor de sal. Ah, flor de sal. Maravilhoso. Esse é gostoso, né? Sim. Esse é gostoso. Flor de sal, ele também é uns cristalzinhos, ele é retirado da parte superficial, né, lá na hora da industrialização do sal, enfim. Então, ele é um cristal, ele é utilizado para finalizar as receitas. Então, não é usado para cozinhar de fato. É só e dá finalizar. Isso, dá para fazer receita doce, salgada, porque a ideia é manter esse cristalzinho e dar aquela
aquele realce de sabor. E fica bom. No doce fica melhor ainda, né? Já fizeram aqui doces sem açúcar, Chocolate, caramelo salgado, maravilhoso. Ele também tem um custo um pouquinho mais alto. Tem, não, esse daqui, acredito que de todos, esse é o que tem um custo mais alto. Porque ele é gourmet, né? Isso, ele é da bem gastronomia, pra... é um sal gastronômico. Exato. Chique até. E aí a gente tem o tal do Light, Sal Light. exato. E aí? O Sal Light, na verdade, ele é acrescido de potássio. Ele é específico para a população que tem já e trata hipertensão. Porque o potássio ajuda a fazer essa regulação, né, de sódio e água no organismo para ajudar a reduzir a pressão arterial. Então é para isso. Agora, não pode ser uma boa escolha para aquela pessoa que tem mais inchaço. Ele tem mais ele não tem menos ele é sódio. Não, ele é só um equilíbrio, ele é crescido, né, de potássio. Ele é só um equilíbrio entre os dois. De potássio. Isso, exatamente. Não vai diminuir, então, o consumo dele, a retenção de líquido, por exemplo? A retenção de líquido, na verdade, geralmente é um consumo inadequado do sal, como um todo, pode ser qualquer um desses aqui, com a água. Então é aquela pessoa que não bebe água direito, consome muito sal, não só esse sal aqui de adição, né? A gente tem que pensar também que tem outros produtos que são vendidos nos supermercados que tem muito sódio, aqueles temperinhos prontos, sabe? Aquilo lá não dá certo. Tem muito adoçante que tem também sódio. tem produtos, sim, produtos doces, né? Que são sem açúcar, que tem sódio, exatamente. Então tem que olhar tudo isso, Tem que olhar tudo, não é só o que a gente está adicionando na comida. Tá? Vou fazer o seguinte, vamos colocar uma perguntinha do público? Mandem mensagem, quem já ouviu falar dessa história toda do sal que hoje a gente está comentando, esclarecendo essa polêmica que tem sido aí, né, famosa nas redes sociais. Vamos ver. Fabi, obrigada, um beijo. Tenho retenção de líquido e pedra nos rins. Qual seria o melhor sal para melhorar minha situação? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para as dicas e volta daqui a pouquinho para responder perguntinhas do público. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, a gente deixou perguntinha, porque hoje estamos com a nutricionista Thaís Barca e ela está explicando a polêmica do sal, do consumo, né, antes da atividade física, se tem ou não benefícios. E aí chegou uma pergunta da Fabi, ela disse que ela tem retenção de líquido e tem pedra nos rins. Qual seria o melhor sal para melhorar, então, né, a saúde? Perfeito. Na verdade, qual que é o nome dela? Desculpa, Fabiana. Fabiana, na verdade, se está controlada a sua situação de saúde, não precisa se preocupar com o tipo do sal especificamente. Basta tomar cuidado com os alimentos industrializados que você consome por conta dessa quantidade de sal já presente neles. E quando for usar o sal para preparar os alimentos, né, na cocção, usa pouquinho, tá? Agora, não tem tanto controle disso, come muito na rua e aí come alguns momentos em casa, talvez usar o Sal Light no caso dela, por mais que não tenha essa questão da pressão, mas tem essa questão renal, vai ajudar um pouco. Vai ajudar. Isso, mas também pouquinho, sem exageros. E você tem alguma dica de sal que a gente pode preparar? Porque daí a gente diminui a quantidade dele, enfim, com tempero? Sim, tem um salzinho que a gente usa, que é um sal de ervas. A gente pode misturar algumas ervas secas, salsinha seca, cebolinha, orégano e tal. E aí isso já vai ajudar a realçar mesmo, né, o sabor dos alimentos e vai usar menos o sal. Põe um pouquinho só junto e vai ficar excelente. Eu acho que vale a pena. Super, né? super. Porque e fica mais gostoso. Nem percebe que a gente come tanto sal. Sim. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Gina, um beijo. O sal rosa é mesmo o melhor sal? Será? Vamos lá. O sal rosa, assim como o sal marinho, ele tem um projeto ali de refinação menor, tá? Ele não é tão refinado. Eu trouxe aqui o mais fininho, mas ele geralmente vem em cristais maiores. E ele vem lá das montanhas do Himalaia. Então ele tem mais minerais. Mas essa comparação é em 100 gramas. Você vai usar 100 gramas? Então, vai... Sabe? O mês todo, né? Então. Faz a conta. Ou até mais, ou até mais. É. Então, assim, tanto faz, na verdade. Depende do seu gosto. Por conta dos minerais presentes, ele vai dar uma realçada a mais no sabor dos alimentos. Mas os dois vai ter que usar pouco. Então, a quantidade de faz. Sódio que ele apresenta é igual, a mesma. A mesma. Que é, no final, a nossa discussão aqui. Exato. Né? Mais ou menos sódio, enfim. Exato. Não, o programa já está no ar, vocês ouviram a nossa chamada. Vamos colocar mais perguntinhas, a gente continua discutindo essa parte, olha lá. Na tela. Pri, obrigada, um beijo. Já ouvi falar sobre o sal de Mossoró. Ele é próprio para uso e quais os benefícios? Pergunta se ele é próprio para uso e quais os benefícios. Sim. Qual o sal de Mossoró? Esse nome é estranho também. Sal de Mossoró.
Eu também, não me é estranho, acho que em alguma culinária, mas agora eu não me lembro. Olha, Pri, vou ficar te devendo essa, porque sal de Mossoró é algo muito específico, talvez. Também não sei o que é, não. Fico te devendo essa, É um viu? tipo de sal marinho, a Glaucia está dizendo. Ou seja, ele deve seguir então, as características. provavelmente deve ser de Mossoró, não é mesmo? Então, Acredito por isso, eu. acabou E aí ficando vem de famoso. lá, e aí provavelmente deve dar para fazer uso de culinária, com certeza. Se a gente for observar todos os que eu trouxe aqui, e provavelmente esse também, vai ter uma mesma quantidade de sódio também em 1 grama, né? Tá. Porque ele é regulamentado, então é lei. Então, mesma orientação. Vou aproveitar que a gente está no final do ano e a gente sabe que daqui a pouquinho vem aquela comilança e as comidas são bem salgadas, Sim, tem bem bastante temperadas, gordura, bem temperadas, etc. E ainda tem a bebida alcoólica, certo? Então te pergunto, dia seguinte, faz bem aí dar uma retirada no sal nesse caso? Isso. Ou a gente vai desequilibrar a história toda? Não, se realmente for um momento de excesso, né, como acontece realmente nas festas, principalmente Natal, então é muita comida que tem realmente esse tempero exacerbado e o álcool que também vai alterar a parte hídrica, né, do nosso corpo, a água no corpo, então realmente dá para diminuir. Não precisa tirar totalmente, tá? Dá para diminuir. E o principal nessas situações É aumentar a água. Então tem que hidratar muito bem, porque o álcool desidrata, o sal retém e fica aquela coisa. Então o ideal, na verdade, pode até reduzir um pouquinho, mas beba água. É isso, gente, não esquece. Não esquece que, ó, né? O pé na jaca vai ser forte, né? Não, mas faz mais parte, é ou uma noite menos. no ano, também acho que faz parte. Isso. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Eliane, um beijo. Hoje, a indústria não pode mais colocar informação na embalagem que o sal é não refinado. Como saber qual comprar? Mas a apresentação dele, né? Já dá para ver a diferença. Exatamente. A indústria tem feito aí algumas alterações realmente, então dá para ver a diferença realmente. Então aqui é o sal grosso, né? Então ele vem em cristais mesmo. O mais refinado, a gente consegue ver a diferença aqui, que é o tradicional de mesa. Ele é bem fininho mesmo, parece uma areia. E aqui o marinho. Ele é parecido, mas quando a gente toca nele, a gente percebe os cristais um pouquinho maiores no marinho. Então basta observar mesmo na embalagem. Na embalagem vai estar sal de cozinha, Isso. sal marinho e sal grosso. Sal grosso. Esse daqui, geralmente, ele vem como sal refinado, inclusive. Vem ele escrito. vem escrito. Este vem escrito sal Vem refinado. escrito, então, sal refinado. Exato. Mas assim, se fosse indicar, você indica o marinho. Eu indico o marinho, Ou porque comprar ele pronto tem um ou moer em custo-benefício casa. legal, é mais fácil de dosar. Tá certo. E E ele tem ótimo. um saborzinho, né? Sim, ele vai realçar bem o sabor, ele é diferente. Talvez a gente coloque menos, porque ele é Sim. saboroso. Tem mais perguntinha, Glaucia? Essa aqui já entrou, daqui a pouquinho. isso. Pensando também nessas questões aí que a gente está falando do consumo de sal, o fato é que a gente não consegue contabilizar, É difícil, né? realmente. O que demonstra? Porque daí, logo que a gente pensa que a gente não consegue ter uma ideia exata, né? A não sei que você coloque lá na tampinha. Uma forma prática, e coloque, realmente. enfim, gente, né? Ninguém faz isso. Vamos falar bem a verdade, mas para ter uma noção. Sim. Quais são os indícios, então, que a gente nota, tirando, claro, a questão de edema e de inchaço, que a gente está passando um pouquinho do limite do sal? Tá. Na verdade, observa sempre a comida, o paladar. Se você vem aumentando gradativamente, vai ser difícil de ter essa percepção, porque o nosso paladar, as papilas gustativas, elas vão se adaptando. Tá? Então, primeira coisa realmente é o edema, principalmente em mãos e pés. Às vezes a panturrilha, né, a gente aperta lá e fica a marquinha do dedo um tempão. Mas dá para perceber também se você começar a sentir mais sede mesmo, aquela sensação de que depois que comeu, precisa beber uma garrafa de água, sabe? Praticamente, um copinho não é suficiente. É o mais prático, porque os outros efeitos nocivos do excesso de sódio, eles vêm a longo prazo. E aí, quando você descobre, é lá no consultório do médico já fazendo exames e observando uma pressão alterada, talvez um funcionamento dos rins já também alterados. Então, não é tão palpável assim, tá? Tem mais perguntinha? Olha lá. Ângela, obrigada, um beijo. Minha filha de 13 anos gosta de comer sal. O que posso substituir para não ser tão prejudicial? Coloca o tomate, aí ela vai comer o sal.
Eu como tomate com salada. Já junta. Aí põe o tomatinho, aí ela não vai comer ele puro, aí vai ter né, uma comidinha boa aí. Olha, Ângela, temos aí uma questão comportamental, principalmente. 13 anos já dá para conversar, não é mesmo? Explicar, né, os benefícios do consumo adequado e os malefícios se estiver realmente exagerando nesse sal. Então eu conversaria com ela, principalmente, falar, olha, filha, não tá legal, tá muito e tal. Mas a ideia de talvez agregar em algum alimento que ela goste muito, por exemplo, tomate, é uma boa ideia também. Tomatinho cereja, isso, talvez ela pegar o tomate, delícia. Coloca o tomatinho cereja, põe um pouquinho de sal, ela vai ter o prazer do sal, é isso que eu quero dizer. Exato. Que no fundo é comportamental, porque ela dá prazer. Ela exato, acha com certeza, muito aquele prazer oral, né, que a gente fala. É. Então dá para agregar em alguns alimentos, o tomatinho, cenoura também dá para colocar. Se ela não tiver esse paladar tanto assim para os legumes, o legume que é mais fácil, mais aderido pelas crianças e adolescentes, batata. É a batata. Faz uma batatinha cozida ou na air fryer ali e ó, pronto, sal põe um ali. pouquinho, conversa com ela sobre quantidade e pronto. E vai ser menos do que talvez o Isso. que ela, de repente, ali sem perceber, vai pegando com uma colherzinha ou até com a mão Coloca mesmo, né? e também bebe água. Observa a água dela para poder ter essa regulação. Tá certo. Sabe o que me veio na cabeça, assim, pra gente fechar o assunto? Quando a gente fala do sal, a gente fala do tempero, a gente pensa na salada, etc. Dos ácidos. Então, a gente sabe que limão é bem bacana para temperar. Sim. E o vinagre? O vinagre não tem sódio, né? Não, na verdade, tem uma Podemos fazer essa união infinidade aí de opções e aí vai dar mais sabor. Então, você acaba usando menos sal, né? porque melhora, né? Fica mais interessante no paladar, aquela mudança, né, do salgadinho para o mais ácido. É legal até os componentes da salada, por exemplo, trazer talvez algo mais adocicado, porque fica mais interessante, você não precisa pesar a mão no sal. Colocar tanto sal. Até colocar Exato. umas sementes. As sementes, elas Fica já são mais ótimo. salgadinhas, né? Se você comprar essa semente mais salgada, aí realmente já vai ter um pouquinho. Se ela for comprar crua, não vai ter tanta diferença. Não vai ter tanta, mas vai dar aquela Exato. crocância que a gente já Isso. consegue, enfim, ter uma sensação. Porque no fundo, gente, é tudo isso porque é gostoso, né? Isso, a gente busca prazer ao comer, né? Então, realmente. Eu sou muito mais salgada do que doce, eu digo, né? Tem os grupos, tem gente que gosta mais doce, tem gente que gosta mais salgado. Então, quem gosta mais salgado, assim como eu, cuidado. Isso, que a gente precisa pode ter estratégias. passar um pouquinho. Eu vou colocar mais uma perguntinha que dá tempo, a gente tem 1 minuto. Quem escreveu pra gente? Marisa, um beijo, obrigada. Dizem que o sal grosso, triturado, é o sal marinho. Sim, é isso. Exato. É isso. Gente, sai muito mais barato, olha. Exato. E ele rende mais. Eu Sim. só uso o marinho. Compra, né, um moedor maravilhoso lá, que vai deixar até sua cozinha mais bonita. É bonito mesmo. E você coloca menos. moe na hora. Porque aquele você fica fazendo. Ali você já tum-tum. Isso, e pronto. Não é aquela coisa de encher a mão. Eu acho. Eu vou aproveitar para agradecer, então, a nutricionista Thaís Barca, que hoje esclareceu a polêmica aqui pra gente, né, dessa questão do uso do sódio, do sal, antes da prática da atividade física. Não façam isso sem recomendação médica, né, Thaís? Porque é uma estratégia aí de profissionais, fisiculturistas, etc. E que pode comprometer, então, a nossa saúde. Vai colocando aos pouquinhos ao longo do dia para tudo dar certo e beba muita água. @clínica. Vou te ajudar. Vai lá, @ClinutriSP no final. Agora sim. @ClinutriSP. Eu tava aqui tentando e falei, gente, vamos desvendar. @ClinutriSP, tudo junto, já encontram o trabalho da Thaís. Obrigada, viu? Ótimo. Adorei. Parabéns, até a próxima. Obrigada. Feliz Natal, feliz ano novo Obrigada pra pra você também. E a gente volta amanhã ao vivo, 1h da tarde. Fique com mulheres, ó. Um beijo. É quinta amanhã, gente. Tô te esperando. Beijo, beijo, beijo. Tá?